Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. E hoje vamos conversar um pouco sobre como é que configura um servidor DHCP básico, né, as configurações básicas em Rock Linux 8.6, tá? Então, o que eu preparei aqui? Eu preparei uma máquina virtual Linux, Rock Linux, que está chamada de VM Linux aqui. Uma máquina com Windows XP para a gente testar aqui a atribuição de IP, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer nessa máquina Rock Linux aqui? Eu vou colocar ela com duas placas de rede, né? Como já está aqui habilitada, uma em modo bridge para ouvir a rede da minha casa e outra em modo rede interna, como se eu fosse ligar essa segunda placa de rede num switch virtual e através desse switch virtual ele se comunicaria com a máquina Windows XP, que vai estar nessa mesma rede interna aqui, Internet, sugerida pelo próprio VirtualBox, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem aqui na Windows XP, nas configurações delas, apenas um adaptador de rede conectado à rede interna, né? Eu até tenho aqui, cara, imagens aqui, um desenho meio grosseiro, né, do que é o que eu estou dizendo, né? Então a gente tem aqui uma rede aqui, né, essa máquina Rock Linux conectada a uma rede interna do VirtualBox conectada ao Windows XP, né? Então ele atravessaria essa rede aqui para chegar lá, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou começar iniciando a minha máquina Linux, tá? E vou botar logo para iniciar a minha Windows XP também. Vou botar para iniciar as duas aqui, tá? Tá? Vamos lá. Aqui, a máquina Linux começou a funcionar aqui. Tá iniciando. Aí a Windows XP também já deve estar iniciando aqui. Que é a máquina Linux. E a Windows XP aqui iniciando, tá? Atenção. Windows XP. Então eu vou entrar aqui na máquina Linux só para verificar qual foi o endereço IP que ele pegou na minha rede. Então eu vou usar o ifconfig e vou ver aqui que eu estou com o IP 192.168.10.163 na minha rede, tá? Então eu vou abrir aqui o meu put agora para poder deixar melhor de ver como é que vai ficar isso aí. 192.168.10.163, não é isso? 10.163, perfeito. Aí vou aumentar o tamanho da fonte para ficar legal no vídeo. Vou botar aqui negrito 18. Ok. Abrir. Certificado. Logar como root. Pronto, estamos nessa máquina aí, tá? Então, conforme a gente pode verificar, a gente tem duas interfaces de rede, né? A ENP0S3 e a ENP0S8. Essa S8 está sem configuração nenhuma, tá? Eu vou começar configurando um endereço virtual de rede para ele. Eu vou criar uma rede 192.168.99.0 de 24 bits para essa interface de rede. Para isso eu vou entrar no diretório etc sysconfig network-scripts. Aqui dentro só deve ter a configuração da placa de rede ENP0S3, que é essa que está configurada para pegar a configuração da minha rede daqui da minha casa, tá? Então eu vou copiar essa configuração para um outro arquivo com o nome da interface, tá vendo? Eu alterei o 3 para 8, esse 8. Então agora eu tenho os dois arquivos. Eu vou entrar aqui ENP0S8 e vou fazer as alterações necessárias, tá? Vou apagar algumas coisas que não vamos precisar usar aqui. A gente não vai precisar esse proxy method, browser only também não. Esse bootproto aqui nós vamos colocar static, né? Static, certo?
Nós não vamos usar isso aqui, não vamos usar isso, não vamos usar isso, nem isso, nem isso, nem isso, o nome da placa, o ID não pode ser igual ao da outra. E vamos configurar o IP ADDR 192.168.99.1 e netmask 192.168. netmask 192.255.255.255.0. Bom, então a NP0S8, né? O nome da placa e o nome do dispositivo. Então agora a gente tem um arquivo de configuração que com esse parâmetro onBoot vai iniciar junto com a máquina, né? Quando a máquina ligar, ela já vai carregar, que eu simplesmente adicionei a placa e agora eu estou configurando ela desse jeito, tá? Então vou sair salvando, tá? Vou dar um init 6 para verificar se a configuração vai ficar valendo quando a máquina reiniciar. Minha conexão com o PUT deve cair agora, viu? Caiu, tá? Então vou fechar aqui e vou reabrir o PUT aqui. 192.168.10.163, deve pegar o mesmo IP de antes, né? Vou mudar aqui a aparência. Então, Cida, Negrito 18, ok. E aqui vou colocar um nome qualquer aqui para conexão, só para mim, se eu precisar reiniciar a máquina ainda continuar. Deixa eu ver se ela já reiniciou aqui. Tá iniciando. Beleza. Aí. Lá atrás, ainda está iniciando a máquina virtual. Pronto. Então eu vou dar aqui um Open agora. Boot. Tá, vamos ver se a configuração que eu fiz ficou valendo, né? ifconfig. Então eu tenho aqui 192.168.10.163 entregue pelo DHCP da minha rede, da minha casa, e 192.168.99.1, tá? Que é aquele endereço que eu fixei naquele endereço lá. Vamos instalar os pacotes que a gente vai precisar aqui, né? Eu tenho aqui uma lista dos pacotes que eu vou precisar. Então eu vou precisar do pacote syslog para poder ver quando ele entrega uma concessão, né? Salvar no log, é bom utilizar o syslog. O DHCP Server, né? Que é o próprio servidor DHCP. E o NTSysV que eu vou utilizar para marcar, né, o DHCP para iniciar junto com a máquina. Também vou dizer como é que faz para utilizar com o systemctl, né, que é a ferramenta padrão do Linux para esses casos aí, né? Tá fazendo as instalações aqui. Pronto, certo? O arquivo de DHCP, o arquivo principal do DHCP, ele é único no sistema. Então ele é esse arquivo, ó, /etc dhcpd.conf. Então quando a gente instala, ele vem com essas linhas de comentário aí, eu posso apagar. E eu vou colocar aqui o mínimo necessário para ele funcionar, que é o que está nesse bloco de notas aqui. Vou colar aqui dentro e vamos comentar a linha a linha, tá? Então a gente tem aqui nessa linha inicial que a gente chama de configuração global para definição do log, né? Então esse log facility é o nível de log que o serviço vai utilizar. Esse nível local set é um nível de log, inclusive acho que é o log mais detalhado que tem. Mas você pode mexer isso aí, basta olhar a documentação do DHCP Server que você vai ver quais são as opções que você tem. Então a gente vai entregar a DHCP para uma rede compatível para aquela que a gente definiu na placa de rede, é NP0S8, né, que é a rede 99. Então eu vou alterar aqui conforme a minha necessidade. Rede 192.168.99.0, a máscara de 24 bits. E aqui o range de atuação desse DHCP. Ele vai atuar de 99.128, 192.168.99.128, até 99.254, tá? Aí aqui os servidores de DNS que a gente vai utilizar nesse servidor. Vamos colocar os servidores de DNS do Google, 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Então ele vai entregar para os clientes que solicitarem DHCP esses dois serviços de DNS, esses dois servidores de DNS, o 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. Esse aqui é o nome do domínio local da rede, tá? Vamos colocar aqui teste Linux, o nome do domínio local.
E isso aqui é a linha onde vai ficar o gateway. Essa option routers é onde eu vou colocar o gateway. O gateway vai ser 99.1, tá? Que é o endereço da LAN daquela máquina virtual dessa máquina virtual do Rock Linux, certo? Aqui é o broadcast da rede, vai ser 99.255. Isso aqui é o tempo de concessão, né, em segundos. Então a gente tem aqui o default release time, é o tempo da concessão, ela vai durar até 10 minutos, 600 segundos, e o tempo máximo em 7.200 a uma coisa em torno de 5 horas, tá? Então esse aqui é o mínimo de configuração para o serviço funcionar, certo? Saio salvando e vou iniciar o serviço aqui. Vou dar um clear para dar uma limpada na tela aqui. E vou iniciar o serviço com o systemctl. Systemctl start dhcpd. Pronto, não deu erro, provavelmente funcionou. Vamos ver aqui. Status. O DHCP está rodando, né? Ativo, running, né? Está em execução, tá? Eu preciso que quando essa máquina reiniciar, esse serviço continue em execução. Poderia usar o próprio systemctl enable dhcpd para fazer isso, ou utilizar a ferramenta ntsysv, que abre um menu, tá? Aquela que a gente instalou com o install daqui agora há pouco, e um install. Basta marcar ele aqui. Cadê ele? Passei já. Aqui, ó. dhcp d.service, né? Não preciso marcar aqui o do IPv6, só esse aqui que é do IPv4. Pronto, quando a máquina reiniciar, o DHCP vai iniciar junto com a máquina. Como é que a gente vai testar isso aqui? A gente tem outra máquina virtual aqui, que é a máquina virtual Windows XP. Essa aqui que está nessa rede, né? Inclusive ela já deve ter sido auto-atribuída. Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades da conexão, nas conexões, e vamos aqui, propriedades, a gente vai ver como é que está a configuração do TCP/IP aqui. Tá manual, tá? Vou colocar um IP automático e vamos deixar o Windows tentar escutar aquele servidor DHCP que a gente acabou de configurar, tá? Você pode ver aqui embaixo, ó, na Windows XP que ele está tentando, tá buscando IP aí, né? Vou abrir um DOS aqui para a gente verificar. Olha lá, conectou, tá? Eu vou ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte aqui, para poder que vocês vejam melhor. Acho que essa é a maior possível. Tá aí. Então aqui, eu vou botar em tela cheia do Windows XP aqui, vou mudar o IP config/all. Tá aqui, ó. Conforme a gente fez lá, ó, aparece aqui sufixo de DNS específico de conexão teste Linux, como a gente colocou lá. E o primeiro IP da range aqui, ó, 192.168.99.128, com a máscara que a gente definiu, os servidores de DNS que a gente definiu. Então o serviço de DHCP está funcionando perfeitamente. Para concluir, vamos só dar uma olhada aqui no put novamente. Aqui no put novamente, vamos ver como é que eu faço para visualizar quem pegou esse endereço. Então eu vou dar um cat no /var log messages, que é o arquivo de log lá do syslog, e vou procurar grep por DHCP. Não tem nenhuma entrada de DHCP ainda. Acredito que o syslog não está rodando ainda. Deixa eu ver aqui. O syslog ainda não está rodando. Vou ter que reiniciar a máquina, mas não tem problema, a gente reinicia aqui. A gente reinicia para que o serviço de DHCP volte a funcionar. Vou fechar aqui novamente o put, abrir ele aqui novamente, enquanto a máquina virtual aqui é iniciada. Como vocês estão vendo, ela está iniciando. Quase lá. Olha lá, o DHCP V4 aqui, ó, funcionando, tá? Então eu vou abrir ela aqui. Beleza. Agora a gente deve ter alguma coisa lá no message, tá vendo? Beleza. Já o syslog tá rodando agora. Foi até bom para testar também, ó. Systemctl
DHCP status DHCPD status. Ó, então aquilo que eu fiz lá com o NTSysV funcionou, porque eu reiniciei e a máquina já iniciou com o DHCP em execução, tá? Agora vamos fazer o que eu falei, né? Aqui o syslog, né, o log dele. Vou dar um TU-F aqui para poder ver em tempo real e vou dar um grep DHCP para a gente ver o Windows pegando IP aqui, tá? Então eu vou abrir aqui a máquina virtual de Windows, que é ela. Vou deixar ela menor aqui para que a gente possa acompanhar o log lá fora, tá? Então aqui, deixa eu fechar essa mensagem aqui. Beleza, vou dar um ipconfig /release para perder a concessão. Release, beleza. Release, agora sim. Aí agora eu vou dar DHCP, o ipconfig /renew, se a máquina aqui deixar, né? /renew. Olha lá, agora vai começar aqui, ó, tá vendo? DHCP release, aquele comando que eu dei, DHCP discover, o pacote broadcast que ele recebeu, né? DHCP offer, que é a resposta ao pacote, DHCP request, né, da máquina, e DHCP pack entregou o IP 192.168.99.128 para a máquina que tem esse endereço MAC que se chama admin pela placa ENP0S8. Aquela máquina se chama admin. A gente pode facilmente verificar isso aqui pelo nome dela aqui, ó. Vamos ver aqui. Meu computador, propriedades, admin, certo? Então é isso aí, gente. Não tem muito mistério para a configuração básica do DHCP. Isso pode ser replicado na rede de vocês, em qualquer ambiente que vocês queiram, tá? Beleza? Então, obrigado, boa noite.